quero convidar vocês a abrirem lá em 1 Coríntios 11. É um texto usual, né, celebração da ceia. Mas, na verdade, eu quero tomar aqui um tópico abordado por Paulo durante as instruções dele. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 27 e 28 e, em seguida, eu vou pedir ao irmão Vitor para nos dirigir a Deus na oração. Vitor Freire, tá? Então, 1 Coríntios 11, 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Mas nosso assunto dessa manhã é a necessidade de reflexão do crente. Paulo fala aqui da necessidade do crente se examinar antes de participar da ceia. E nós podemos perceber que ele coloca aqui em algumas palavras, alguma coisa que parece ser uma grave condenação. Perceberam? Aquele que não fizer isso, aquele que come ou bebe indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. De que maneira? Bom, de certa forma, nós todos somos culpados da morte de Cristo, não é verdade? Afinal, ele morreu, precisava morrer na cruz por conta dos nossos pecados. Sem isso, nós não encontraríamos o nosso substituto ideal. Tinha que ser Cristo e ele tinha que fazer isso por nós. Dentro desse plano maravilhoso de Deus, desprovido de merecimentos nossos, mas ele colocou assim a nossa confiança nesse sacrifício redentor de Cristo. Mas aqui nós devemos entender que Paulo está colocando num outro sentido, né? É quando nós estamos fazendo, nós como crentes já, estamos agindo sem o correto discernimento. O assunto dele aqui era a respeito do discernimento do corpo, da igreja, porque ali em Corinto eles vinham fazendo uma série de coisas erradas. A gente estudou sobre essa primeira carta aos Coríntios algum tempo atrás, né? Acho que os irmãos lembram bem ainda disso. E ele fala sobre várias coisas que andavam mal ali naquela igreja, e uma delas era a própria maneira que eles estavam celebrando a ceia. Eles estavam uns tomando a frente dos outros, não aguardavam que a igreja se reunisse. A celebração da ceia é para a igreja, foi uma ordenança deixada para a igreja celebrar conjuntamente. Não é para a gente fazer isso individualmente ou pequenos grupos, né? Separar alguns de nós, vamos celebrar a ceia aqui, não precisamos dos outros. Ela fica esvaziada de sentido quando nós fazemos isso. Paulo estava chamando a atenção a respeito da falta de discernimento, a falta de compreensão que eles tinham a respeito do que é uma igreja. Mas essa chamada à reflexão, irmãos, ela é importante não só nesse aspecto. Nós temos, por hábito, e que não seja só um hábito, né, de disponibilizar antes da celebração da ceia, se algum irmão tiver alguma palavrinha à igreja, ou entre algum irmão aí, se acerte com isso. É certo que nós não devemos deixar para a última hora, mas é um último momento ali para a gente tomar alguma providência, alguma atitude nesse sentido. Como eu disse, acho que na ceia retrasada, né, onde alguns irmãos se manifestaram, não foi só um, mas alguns, e eu fiquei tocado mesmo por isso, porque vi que os irmãos estavam sensíveis
a palavra de Deus, isso é bom. É porque houve da parte desses irmãos uma reflexão a respeito da sua vida e alguns aspectos que fizeram com que eles buscassem uma retratação, pedissem ajuda dos demais em oração. Então não devemos esquecer de orar por esses irmãos e orar por nós mesmos, porque ontem foram eles, amanhã podemos ser nós, ou hoje, né? Tá certo? Nós temos que refletir, irmãos. Paulo fala aqui, examine-se cada um a si mesmo. É uma peneira que a gente passa individual. Se nós não fizermos, Deus mesmo vai fazer. E quando nós caímos na peneira de Deus, é onde incorre que ele vê falta de sinceridade da nossa parte. E é nesse aspecto, então, que ele diz que nós nos tornamos culpados do corpo e do sangue de Jesus. Porque nós não estamos agindo com a seriedade desejada por Deus, com a seriedade necessária, com o verdadeiro temor. Percebe? Então, irmãos, a reflexão é profundamente importante. A gente tem que entender por que esse examine-se, né? Esse ato de nos examinarmos, isso é uma reflexão. Nós precisamos entender o quanto ela é importante. Nós estamos vivendo um tempo que cada vez sobra menos espaço para reflexão, para meditação. Veja só, muitas vezes nós nos dedicamos, vou ler a Bíblia diariamente, mas a gente lê tão correndo que a gente não para refletir. O ideal da leitura da Bíblia, nossa vida é tão corrida e tão cheia de informações que a gente não gasta o tempo devido naquilo. O certo mesmo seria a gente ler aquela porção da palavra de Deus, orar e refletir a respeito do que ela fala para nós. Aí nós temos um proveito maior. Mas a gente lê a Bíblia, sei lá, se você é daquele tipo que gosta de ler a Bíblia de manhãzinha, você acordei um pouquinho tarde, hoje eu vou ler só uns versículos, vou ler rápido, porque logo você tem que sair para o trabalho. Né? Ou você tem que começar a fazer as coisas. Tem que ajeitar o café, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou, se você lê à noite, né? Já chega ali como dizem, no bagaço, cansado, né? Você lê aquilo e nem tem tempo de meditar. Você simplesmente apaga, você encosta e dorme. E então aquilo não fermenta na nossa cabeça e não leva a gente à devida reflexão. É certo que nem sempre nós vamos encontrar alguma coisa que nos acuse, tá? Mas a Bíblia deve ser refletida e cada vez que nós nos deparamos com ela, nós temos que nos examinar diante dela. A Bíblia, a palavra de Deus, é aquele espelho em quem nós devemos nos mirar. Nosso parâmetro não é o irmão tal ou a irmã tal. Tá certo? Se o irmão tal faz, eu também posso fazer. Se ele faz e faz alguma coisa errada, deixa ele de canto. Né? Você vai tratar de talvez ajudar ele. Mas primeiro você tem que cuidar de si mesmo. Vocês têm que olhar para si mesmo e corrigir, tirar a trave do seu olho, tentar corrigir o que há de errado ali a respeito daquilo em você, para você poder ajudar o outro irmão. Mas isso requer reflexão. Então, como eu disse, a correria da nossa vida, as atividades e o excesso de informação que nós temos
né? É muita informação e pouca reflexão. A gente acaba vendo tanta coisa e não reflete a respeito delas e muito menos no que elas dizem respeito à nossa vida. Paulo parece aqui basear a instrução dele naquilo que Jesus mesmo fez quando ele instituiu a ceia. Tem respaldo no relato que os outros discípulos deram. Se a gente for olhar os evangelistas, Mateus e João, que eram apóstolos, estavam lá. Marcos, que segundo se crê, relatou segundo as informações que ele teve de Pedro. E Lucas, que foi deles 4, foi o verdadeiro escritor, né? Ele fez um trabalho inspirado por Deus, sim, nós cremos, mas nós percebemos que Lucas foi aquele que investigou para escrever. Ele pesquisou, tanto que ele tem informações do seu evangelho que os outros não têm. Parece que ele conversou com outros discípulos, com os apóstolos, não só com um, conversou com Maria, porque ele tem informações de coisas que os outros nem relatam. É interessante isso. Então, Deus nos proporciona essas 4 visões diferentes a respeito da vida e dos ensinos de Jesus. Então, por isso, todos eles são importantes para nós. Mas todos eles relatam a respeito disso, de que quando Jesus instituiu a ceia, ele agiu de uma maneira interessante. Tá? Nós vamos pegar o texto de Marcos 14. Vamos lá. Vou fazer a questão de pegar o de Marcos aqui, porque é o evangelho mais resumido e que muitas vezes a gente não recorre. Mas ele tem aqui as informações que nós precisamos. Marcos 14, versículo 18 até 20, diz assim: E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Sou eu? E outro disse: Sou eu? Mas ele respondendo disse: É um dos 12 que põe comigo a mão no prato. É interessante isso, né? Por que Jesus levantou esse assunto naquela hora? Eles precisavam saber que alguém iria trair ele. Isso já estava nas profecias. Mas por que na hora da ceia Jesus foi levantar essa questão? E pior, ele não esclareceu. Deixou todo mundo com um ponto de interrogação. Quer dizer, quase todo mundo com ponto de interrogação a respeito disso. Vou explicar já por quê. Mas nós devemos notar, irmãos, que quando Jesus agiu assim, o que ele provocou naqueles discípulos? Reflexão. Cada um deles parou para pensar: alguém vai fazer uma atrocidade dessa? O Senhor está afirmando. Um de nós. Quem será? E até a temer: será que eu vou fazer isso? Será que eu vou ficar louco de fazer uma coisa dessa? Trair Jesus? Mas eles foram levados a se questionar, a se examinar. O que eles fizeram foi o mesmo que Paulo instruiu também a igreja em Corinto. Examine-se a si mesmo. Jesus, de outra maneira, provocou isso. Né? Cada um de vocês, examine-se a si mesmo. Você seria capaz de me trair? Felizmente, eles ficaram inseguros, não ficaram tão autoconfiantes como Pedro tinha se manifestado antes. Né? Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, não vou. De jeito nenhum. Não deu outra, né? Negou.
Mas aqui ele estava falando de uma coisa mais séria, mais grave. Mais grave ainda. Além de negar, Jesus falou, não, eu não sou um discípulo dele. Judas foi e traiu, vendeu, né, a troco de dinheiro. Ele indicou quem era Jesus para que os soldados ali prendessem, soldados do templo, sacerdote, prendessem ele e levassem para julgamento. E assim ele passou por aquele julgamento, não só entre as autoridades judaicas, mas foi levado às autoridades romanas e assim condenado à cruz. Pilatos lavou as mãos, mesmo sabendo que ele era justo, mas deixou que fosse feita a vontade daqueles falsos religiosos que existiam, né? Mas o que interessa é a igreja aqui, irmãos. Eles ficaram com aquela pulga atrás da orelha. Já imaginou? Se colocando no lugar deles. Ele fala, um de vocês vai me trair. Você ficaria preocupado? Opa. Nós teríamos duas atitudes possíveis. Primeiro, né? Vai ser o Vitor. Né? Jogar o pazinho. Eu acho que é ele, hein? Ou poderíamos nos examinar nós mesmos. Será que eu vou ser capaz de fazer uma coisa dessas? Então, eles foram levados a se questionar na sua sinceridade, no seu amor a Jesus Cristo. Uma reflexão profunda, irmãos. Lá em Mateus, aqui fala que eles se entristeceram, né? No versículo 19. E eles começaram a entristecer-se. Nós não vamos ler o texto de Mateus, não, só se vocês quiserem, depois examinem Mateus 26, 22. Mas lá é mais enfático. Ele fala, eles se entristeceram muito. Tá? Marcos aqui foi mais suave, né? Mais brando. Eles começaram a se entristecer, mas Mateus diz, Mateus estava lá. Talvez tenha sido o sentimento dele. Mateus, ou Levi, o cobrador de impostos. E ele deve ter ficado muito triste. E fala da própria experiência dele. Será que eu, um cobrador de impostos, tido como um traidor da pátria, resgatado por Cristo, será que eu vou fazer isso com ele? Mas eles saíram dali sem saber. Jesus deixou mesmo no ar para eles refletirem, para eles examinarem. João relata que Pedro ficou muito curioso. Vocês sabem que o Pedro era curioso mesmo, né? Curioso, atirado. Só que dessa vez, não sei se ele já estava meio escaldado por algumas advertências de Jesus. Quando Jesus falou isso, João relata que ele não perguntou para Jesus, Senhor, mas quem é? Ele se aproveitou que o João, o autor do Evangelho, ele estava reclinado sobre o seio de Jesus. Ele estava próximo ali de Jesus enquanto Jesus falava. E Pedro, vendo que ele estava junto ali, falou, o Pedro acho que ficou com medo de perguntar, né? Tomar uma invertida. E João perguntou mesmo. E Jesus mostrou para ele, mas diz lá que os outros ficaram sem entender. Porque
ele falou, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E ele fez isso, entregou a Judas. E naquele momento que Judas comeu e saiu, ele entendeu que era ele, já tinha esse propósito maligno no coração dele. A pedra acertou no lugar, né? Bateu no lugar certo. E ele saiu e não hesitou em fazer aquilo, porque Judas não era sincero. Mas, ao que parece, pelo menos a princípio, só o João ficou sabendo disso. Porque Jesus falou para ele, deu a dica, e os outros, né, ele narra no Evangelho, que os outros ficaram sem entender o que Judas foi fazer. Eles entenderam que Jesus tinha mandado, como ele era o tesoureiro, né, que Jesus tinha mandado ele ir comprar alguma coisa. Estranho, porque já era noite, né? Mas, mesmo assim, mas notem, deixando isso no ar, Jesus provocou neles aquela reflexão necessária, irmãos. Sabiamente, ele extraiu deles aquilo que era necessário. É importante que nós usemos da reflexão, que a gente examine a nossa vida, buscar, irmãos, quais são os nossos propósitos, nossos intentos, o que realmente está rolando no nosso coração, as coisas que eu faço são corretas? Por que eu faço isso? Por que eu faço as coisas que são certas e por que eu faço as coisas que são erradas? O que está me motivando? O crente tem que olhar para si. É o mundo que está me motivando a fazer essas coisas? Ou é Cristo? Quando você faz alguma coisa mais motivado pelas coisas do mundo, pelas influências do mundo, do que pelo seu temor, seu desejo de fazer a vontade do Senhor, de agradar, servir a Ele, de ser útil para Ele, você tem que se examinar e ver que existe alguma coisa bem errada na tua vida. É errado. Mas quem tem que se convencer disso primeiro é você. Cada crente tem que enxergar isso. Amém, irmãos? Não espere alguém apontar o dedo para você. Não espere Deus pesar a mão em você. Reflita você. Se toda a igreja examinar-se a si mesma, sem for uma igreja que reflete a respeito da sua vida, cada membro, irmãos, nós vamos deixar de ter um monte de problemas que geralmente as igrejas têm. Pode ter certeza disso. Isso vai contribuir imensamente para o nosso fortalecimento. E eu espero que a gente realmente vivencie isso. Mas não é uma coisa só para a hora da ceia. Então é na ceia. Não. Em Mateus 5, Jesus diz lá no versículo 23, estamos aqui no nosso velho e bom Sermão do Monte, né? Mateus 5, 23. Jesus disse o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha a reflexão aqui. Você lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você, você falhou com ele, você ofendeu ele, você prejudicou ele. Jesus diz: deixa ali diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso confere com aquilo que Paulo ensinou. Ele não falou: olha, se você tem algum problema, não tome a ceia. Né? É isso que ele falou? Por que eu digo isso, irmãos? Porque eu já vi crentes, na minha experiência pastoral, eu já vi crentes agirem assim. Eles têm um problema, e passa um mês, e passa outro, e ele nunca conserta aquilo na vida dele. Mas aquilo martela a consciência dele. Então, ele não toma ceia hoje, não toma o mês que vem, e aí vai, ele vai levando. E ele acha que com isso ele está evitando o mal maior.
Bom, tudo bem, pelo menos ele não conserta a coisa e não está participando indignamente. Mas nós devemos notar que Jesus está ensinando aqui não é só no momento da ceia. E não é correto que a gente se examine, se depare com o problema e se acomode a ele. O exame tem que ter o objetivo de sanar aquele problema. Também tem que ser uma coisa prática. Se eu simplesmente constatar, eu tenho pecado, eu ofendi meu irmão, minha irmã, meu filho, minha esposa, tal, e, bom, vou levar do jeito que está, não vou me reconciliar, deixa assim. Isso não resulta naquilo que Jesus requer. Isso não resulta naquilo que Paulo ensinou. Ele ensinou que eles examinassem a si mesmos, que eles aplicassem o discernimento correto e que assim participassem da ceia. Jesus também diz aqui, você vai lá entregar a sua oferta. Aí você lembra, eu estou trazendo uma oferta ao Senhor, mas eu estou vindo com meu testemunho comprometido, né, com meu irmão que eu ofendi. Eu tenho um problema com ele. Se ele olhar, vai ver, ele trazendo oferta, que hipócrita, né? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus ensinou ali, Mateus registrou com precisão. Ele diz, deixa ali, não faz por enquanto. Vai lá, conserta. Aí você volta e faz. Aí sim, vai ser realmente agradável a Deus. Tem algumas coisas que não dá para consertar tudo na hora, mas você, né, Deus está vendo a sinceridade do teu coração e que você está trabalhando em cima daquilo para consertar. Que Deus vê o coração, né, um coração sincero. Então, o caminho é esse, irmãos. Por quê? Se, como ele diz aqui, o teu irmão tem alguma coisa contra você, é correto que você regularize isso, porque existe ali uma dívida. Né? Aqui mesmo, no capítulo 6, ainda no Sermão do Monte, Jesus abordou essa questão quando ele falou da oração, ensinando os discípulos a orar. Ele disse, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele não estava falando aqui especificamente de dívida financeira, embora até possa ser incluída, talvez, né? Se você deu calote em alguém. Mas ele está falando de dívida naquele sentido bíblico. Nós temos as nossas dívidas contra Deus. O que é que forma as nossas dívidas contra Deus? São os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente ofende a Deus, nós nos tornamos devedores por aquilo. E quando nós pecamos contra um irmão, nós somos devedores a eles também. Então, Jesus ensinou a gente a orar, pedindo perdão pelas nossas dívidas, nossas ofensas contra ele, mas também se comprometendo a perdoar, né, e regularizar as dívidas que nós temos com o outro também. Em Romanos 13, Paulo vinha falando sobre o nosso respeito às autoridades, mas ele entra nesse assunto, a partir do versículo 8, ele liga aqui dois assuntos. Ele diz a ninguém devais coisa alguma. Então ele está dizendo, não deva nem para as autoridades, não deva para a sociedade. Mas notem como ele vai desenvolver aqui, porque ele envereda pelo caminho da questão do cumprimento da lei, dos pecados, daquelas coisas que Deus abomina. Ele diz a ninguém devais coisa alguma, versículo 8, a não ser o amor
com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, olha a relação de pecados, né? Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento nessa palavra, se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então é interessante a gente observar aqui que Paulo está falando sobre dívidas, né? E a gente entende melhor que tipo de dívidas Jesus falou. São as dívidas, nossas ofensas, nossos pecados cometidos contra Deus e contra alguém. Todo pecado, na verdade, em primeiro lugar, é contra Deus, né? Se eu peco contra minha esposa, estou pecando contra ela, mas estou pecando contra Deus também. Se eu peco contra alguma autoridade, a mesma coisa. Tá? Um irmão, uma autoridade da lei, da nação, que foi instituída por Deus. Paulo estava falando disso antes. Então, quando a gente comete essas coisas, nós nos tornamos devedores. Então, nós somos levados a refletir. Toda mensagem que nós ouvimos da palavra de Deus, irmãos, deve levar a gente à reflexão. Às vezes a gente requer que o ímpio, que o incrédulo reflita, que ele entenda a necessidade que ele tem de Cristo. É certo? Ele precisa fazer isso, né? Mas nós também precisamos fazer a nossa reflexão. Eu, como um filho de Deus agora, como um salvo em Jesus Cristo, perdoado, justificado, santificado em Cristo, como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou agindo? São corretas as coisas que eu estou fazendo? Eu estou sendo sincero com Deus? Estou agindo corretamente com meu irmão? Porque a lei se resume nisso. O amor não faz mal ao próximo. Quem ama, e nós devemos amar, a nossa dívida única deve ser essa, como ele diz no versículo 8. A única coisa que nós devemos dever a alguém é o amor por eles. Onde é que está o nosso problema aqui, irmãos? A nossa adoração como um todo, ela pode ser comprometida por conta das nossas dívidas. E é por isso que nós temos que ser levados a essa reflexão. Qual é a razão disso? Por último, aqui mesmo em Romanos, a gente volta umas páginas, capítulo 7, a gente tem a oportunidade de verificar aqui como Paulo era sincero. Ele não era um hipócrita que falava uma coisa para os outros e ele mesmo não praticava. Porque as palavras que ele diz aqui são palavras de alguém que se examinava a si mesmo também. Ele diz, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ele está falando de si mesmo, Paulo. Eu sou carnal. Nós diríamos que Paulo é carnal? Um apóstolo desse, um homem desse, ele era espiritual. Mas ele mesmo fala que era carnal no sentido, não que ele era alguém que era desleixado com sua vida espiritual, não temia Deus, não. O que ele está dizendo aqui é que ele tinha um problema e que ele tinha que se fazer uma revisão constante por conta de corrigir algumas coisas que a carne impunha a ele. Irmãos, nós temos duas naturezas. O ímpio, ele tem uma natureza só, carnal, porque ele está morto em ofensas e pecados contra Deus, morto espiritualmente, certo? É isso que nós encontramos nos escritos de Paulo mesmo. Mas quando a gente se converte, quando o Espírito Santo opera em nós o novo nascimento, nós passamos a ter duas naturezas.
aquela carnal, enquanto a gente estiver preso a esse corpo, não passa. Paulo vai falar sobre isso aqui. Ela ainda existe, até aquele dia em que a gente se revista de glória. Amém? Aquele dia que nós vamos ter nosso corpo glorificado, que nós vamos deixar esse corpo aqui, ou, né, ainda que não seja diretamente no corpo glorificado, mas que nós vamos estar em espírito já com Cristo. Então, vamos estar livres desse corpo de morte. Mas Paulo assume condição, e isso é uma verdade para nós. Ele reflete a respeito de si mesmo para nos levar também a essa reflexão. Se Paulo era carnal, e eu então? O que eu sou? Você é carnal? Nesse aspecto, não podemos. Ninguém é que foi glorificado ainda. Paulo segue dizendo o seguinte: porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, por causa da carne, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Bom, uma pergunta retórica, né? Ele sabe muito bem quem é que libertaria ele desse corpo de morte. E ele, na verdade, ansiava por esse dia. Mas, irmãos, vocês percebem aqui, o que Paulo está dizendo é fruto de uma reflexão dele, da parte dele mesmo. E ele nos leva a entender por que nós temos que refletir também. Sabe aquela bobagem que o Pedro falou? Não, Senhor, jamais te negarei. Ele falou aquilo pela carne. Jesus tinha dito, você vai me negar. Nós não temos que condenar Pedro. Talvez eu ou você fizéssemos a mesma coisa. Mas o que estava acontecendo ali? Pedro não parou para refletir antes de falar. Esse era um problema de Pedro, né? Volta e meia ele falava sem refletir direito. Naquele momento ele se considerou forte demais. Talvez ele estivesse tão animado espiritualmente naquele momento que ele falou, nunca que eu vou negar a Cristo. Né? Tão apegado a Cristo. Mas ele subestimou a fraqueza da carne dele. Paulo, quando escreve aqui, está falando para nós da consciência que ele tinha de se examinar a respeito disso. E eu não estou dizendo que Pedro nunca fazia isso. Muito pelo contrário, a gente vê nas cartas que ele escreveu mais tarde que ele também fazia isso. Mas, eventualmente, ele deixou de fazer. Principalmente nos primeiros tempos. Pedro é aquele tipo de crente que amadureceu e é visível isso, é notório o amadurecimento espiritual dele. Mas, mesmo sendo maduro, um crente maduro, Pedro, Paulo, seja quem for, eles não ignoravam que eles tinham uma natureza carnal, junto com a espiritual. Então, o que diz a natureza espiritual? Eu quero agradar ao Senhor, eu quero fazer a vontade dele. Mas a minha natureza carnal muitas vezes me impele, me leva a agir no sentido contrário. E aí? Irmãos, se a gente não parar para pensar, nós vamos agir dessa maneira, considerando que seja normal. E não é. Então é por isso que a gente tem que se examinar a si mesmo. Tá? E hoje eu gostaria de deixar isso, que a gente busque adquirir esse hábito mesmo de se examinar mais, de refletir mais a respeito de nós mesmos diante de Deus. Então você pode tirar proveito
da sua leitura matinal, dos cultos, das pregações que você ouve. Faça uso disso para te ajudar a refletir mais e melhor a respeito do que você é, a respeito de como você está agindo, por que você está fazendo aquelas coisas. Isso vai contribuir para que a gente seja fortalecido. É fundamental, segundo a palavra de Cristo mesmo e dos seus apóstolos, que a gente faça isso. Examine a si mesmo. É importante que a gente faça isso na hora de celebrar a ceia? Sim. Mas não só. Viram o que Jesus falou, né? Você vai levar a tua oferta ao altar? Não é só levar a sua oferta ao altar. Qualquer coisa que você vá fazer em adoração, a gente tem que refletir. Será que eu estou me apresentando a Deus legitimamente? Com coração reto, sincero? Se existe alguma coisa em Deus que não te agrada, Senhor, me mostra, tira isso de mim. Será que você vem para o culto, ou você lê a Bíblia com esse desejo? Isso envolve a necessidade de reflexão. A palavra de Deus tem que ser refletida. Precisamos sempre nos examinar nós mesmos. Estar vigilante contra a nossa natureza carnal. Que Deus assim possa nos fazer fortes. E, de fato, cada um examine-se a si mesmo.